A campanha alemã, as eleições na Rússia, o discurso do Estado da União Europeia, a nova representante da Comissão em Portugal, o sistema internacional 30 anos após a queda do Muro de Berlim. Com Joana de Sousa Dias, correspondente da TSF na Alemanha, tomamos o pulso à campanha eleitoral alemã, eleições legislativas no domingo, dia 26, o mesmo dia das autárquicas em Portugal. Portugal e o sistema internacional 30 anos após a queda do Muro de Berlim. Considerações sobre a diplomacia preventiva foi o título da intervenção de Bernardo Ivo Cruz, que recebo aqui no Estado do Sítio. Tema da tomada de posse de Bernardo Ivo Cruz como académico correspondente da Academia Internacional de Cultura Portuguesa, fundada por Adriano Moreira. Foi esta sexta-feira na Sociedade de Geografia de Lisboa. Estamos no segundo de 3 dias de eleições parlamentares na Rússia. Em declarações exclusivas ao Estado do Sítio, Nikolai Rybakov, líder do partido Yabloko, partido de oposição verdadeira a Vladimir Putin, e ainda Abbas Galyamov. Já fez parte da equipa que escreveu discursos para Putin em 2 mandatos, um como presidente, outro como primeiro-ministro. É comentador sobre a política interna russa nos principais jornais diários de Moscovo, cientista político, foi vice-chefe da administração na República Russa do Bascortostão, a antiga Bakíria, entre o Volga e os Urais. Hoje, consultor político independente, Abbas Galyamov conversa com a TSF. Os jovens ajudam ao Afeganistão, as vacinas para os países mais pobres, a União Europeia da Defesa, a recuperação económica, temas fortes do discurso do Estado da União Europeia, de Ursula von der Leyen, sintetizado mais adiante no trabalho do correspondente em Bruxelas, João Francisco Guerreiro. Enviada especial à sessão plenária em Estrasburgo, Catarina Maldonado Vasconcelos, foi ouvir os deputados do Parlamento Europeu sobre o que tinham ouvido da boca de von der Leyen. Recebo aqui em estúdio Sofia Moreira de Sousa, primeira grande entrevista da nova chefe da representação da Comissão Europeia em Portugal. Um sucessor em queda, Amin Laschet, o homem que se candidata pela democracia cristã ao lugar de Angela Merkel, pode perder para o SPD, os sociais-democratas de Olaf Scholz, nas eleições parlamentares de domingo 26, o mesmo dia das autárquicas em Portugal. Nesse dia há eleições para Estados Federados na Alemanha, algumas eleições locais, há, por exemplo, um referendo sobre a habitação em Berlim, mas há sobretudo eleições legislativas que vão levar à escolha de um novo governo, um novo ou nova chanceler, depois de tantos anos em que o país foi dirigido por Angela Merkel, da CDU. Os verdes também estão na corrida, com Annalena Baerbock. Em Berlim, a correspondente da TSF, Joana de Sousa Dias. Pouco depois de decidir avançar na corrida às legislativas, Annalena Baerbock foi confrontada com a primeira falsa informação. Era acusada de querer proibir as crianças de terem animais de estimação em casa. Um estudo mostra que metade dos eleitores alemães já se deparou, pelo menos uma vez, com uma informação falsa relativa à candidata dos Verdes. Vemos que há um grande desequilíbrio na forma como os 3 principais candidatos são afetados por notícias falsas. É difícil perceber os motivos. Neste caso, Annalena Baerbock é uma mulher, é nova, quer uma mudança, talvez mais do que os outros candidatos. E talvez por isso enfrenta uma maior resistência e haja interesse em espalhar informação falsa para que ela seja vista de uma outra forma. Christoph Schott é chefe de campanha da Avaaz, uma organização não governamental que tem analisado fake news na campanha eleitoral alemã. Só a candidata dos Verdes reúne 71% das narrativas de desinformação. The platforms in Germany, where it often starts, Facebook, YouTube, they don't have any rules, almost no rules or regulation. As plataformas de social media na Alemanha não têm praticamente regulamentação, por isso é muito difícil perceber exatamente a quantidade e o alcance da desinformação. E muitas definem as suas próprias regras, o que torna complicado saber a quantas pessoas chega determinada informação falsa. É por isso que pedimos regulamentação a nível europeu para conseguirmos transparência e para que as plataformas assumam responsabilidades na desinformação, discurso de ódio e pelo seu algoritmo, que é o que define as pessoas a quem essa desinformação chega. Numa altura em que milhares de alemães votam por correio, é expectável que mais de metade dos eleitores opte por esta forma. As notícias falsas já deixaram marca, acredita Christoph Schott. Acho que as informações falsas já tiveram impacto. Nos últimos meses, muitas conversas à volta dos candidatos têm sido sobre coisas muito específicas e pessoais. Agora, pouco a pouco, estão a centrar-se nas questões realmente importantes, como as mudanças climáticas, digitalização, pandemia. Penso que agora os meios de comunicação se estão a focar nisso.
digitalization, there's COVID, there's so many things that we should be focusing on. Annalena Baerbock tem perdido popularidade nos últimos meses. Os verdes, que chegaram a estar em primeiro lugar nas sondagens, ocupam agora um terceiro nas intenções de voto. Olaf Scholz, candidato do SPD e ministro das Finanças, surge em primeiro lugar, com Armin Laschet da CDU, partido de Angela Merkel, em segundo. Ainda assim, o favorito a chanceler, segundo os estudos, nem sequer está na corrida. É Markus Söder, líder da CSU, partido irmão da CDU e ministro-presidente do maior Estado federado da Alemanha, a Baviera. O trabalho de Joana Sousa Dias, TSF na Alemanha, daqui a pouco as eleições na Rússia, já a seguir as grandes mudanças no sistema internacional com Bernardo Ivo Cruz. Portugal e o sistema internacional 30 anos após a queda do Muro de Berlim, considerações sobre a diplomacia preventiva. Foi este o título da palestra, da intervenção de Bernardo Ivo Cruz, tema da tomada de posse como académico correspondente da Academia Internacional da Cultura Portuguesa, esta sexta-feira, na Sociedade de Geografia de Lisboa. Obrigado por estar com a TSF. Bernardo, houve alguma que não tenha mudado no sistema internacional nos últimos 30 anos? Muito obrigado pelo convite e por me terem aqui. Houve poucas coisas que não mudaram no sistema internacional nos últimos 30 anos. Se nós compararmos o que acontecia antes da queda do Muro de Berlim, antes do fim da Guerra Fria, com o período que se seguiu, duas diferenças fundamentais. Uma é o período até à queda do Muro de Berlim era muito estável. A Guerra Fria manteve o risco da destruição mútua assegurada, fez com que a NATO e o Pacto de Varsóvia, bem ou mal, conhecessem os limites de até onde é que podiam ir. A última vez que... O nuclear enquanto capacidade de dissuasão. Nuclear enquanto capacidade de dissuasão. O último confronto direto entre os Estados Unidos e a União Soviética, ou entre, entre a NATO e o Pacto de Varsóvia, foi na crise dos mísseis de Cuba, na década de 60. E de lá para cá houve muitas guerras por procuração. Houve conflitos em África, houve conflitos na Ásia, mas não houve nunca um conflito que pusesse em causa a existência da humanidade e a existência do planeta. O mesmo já não é verdade. De lá para cá temos tido uma série de situações. O sistema é muito mais volátil. É muito mais difícil nós prevermos aquilo que vai acontecer. E se considerarmos três grandes momentos do sistema internacional depois da queda do Muro de Berlim, da queda do Muro de Berlim até à queda das Torres Gêmeas, da queda das Torres Gêmeas até a eleição do Presidente Trump e depois o mandato do Presidente Trump, nós vemos que o sistema está sempre em mudança e estamos a estar sempre a adaptar-nos. E nesses três momentos, portanto, ficamos com os atentados do 11 de setembro em 2001 e a vitória de Trump em novembro de 2016, com umas grandes disrupções no sistema internacional. Como marcos das disrupções do sistema internacional. A queda do Muro de Berlim gerou uma década, ou criou uma década de otimismo multilateralista, em que nós achamos que o multilateralismo, o liberalismo internacionalista, o direito, as organizações internacionais, a cooperação internacional iriam resolver os problemas. Entre a queda do Muro de Berlim e a queda das Torres Gêmeas, mas especialmente se calhar, até pelo que aconteceu nos Balcãs dos anos 90, depois de 99, aqueles três anos de 99 a 2002. Muito otimismo numa série de geografias. Muito otimismo numa série de geografias. Houve uma série de coisas que resolveram ou que melhoraram muito durante essa década. Tu tiveste... na União Europeia criaste um mecanismo para integrar os países da Europa de Leste e foi uma integração pacífica, planeada, negociada, sem conflitos, sem confusões, sem dramas. Também na União Europeia criaste um mecanismo para um relacionamento muito mais político e muito mais profundo entre a Europa e os países da África, das Caraíbas e do Pacífico, através dos acordos de Lomé e de Cotonou. Tiveste o fim da Guerra dos Balcãs na segunda metade desta década, tiveste a democratização da Indonésia e a independência de Timor-Leste, a autodeterminação de Timor-Leste, o fim do Apartheid, a independência da Namíbia, tiveste a consolidação das democracias da América Latina, a aceleração dos processos de integração regionais em todos os continentes, na África, na Europa, nas Américas, na Ásia. Tiveste o acordo de paz entre Israel e a Jordânia e tiveste quase à beira de uma resolução para a questão israelo-árabe
que não os acordos de Oslo com Yitzhak Rabin. Exatamente, que não sobreviveu à morte ao assassinato de Rabin, mas tivemos lá muito próximo. E para além disto, tivemos outra coisa que não é tão óbvia, que foi, durante esta década, as Nações Unidas organizaram 25 grandes conferências sobre temas que ainda hoje marcam o sistema internacional. Foi durante esta década que nós estabelecemos os princípios da cooperação bilateral nos direitos sociais, nas questões de género, na educação, no desenvolvimento, na saúde, na sustentabilidade. Foi durante esta década que nós decidimos que dentro dos Estados há limites para a atuação dos próprios Estados, com o direito e o dever de ingerência por razões humanitárias. Foi nesta década que nós criámos o Tribunal Internacional de Justiça para julgar os crimes contra a humanidade mais graves. Portanto, entre a queda do Muro de Berlim, entre 89 e entre 2001, muita coisa se resolveu, muita coisa melhorou, muita coisa avançou. Chegámos a 2001 com tudo resolvido? Obviamente que não. Mas chegámos muito melhor do que estávamos antes desta década multilateralista, se tu quiseres. E o que mudou na relação de Portugal com este mesmo sistema internacional? Desde logo a consolidação da integração no espaço comunitário europeu. Portugal tem que ser e é um país de cooperação. Nós não temos capacidade, mesmo num mundo mais realista que tu queiras imaginar, Portugal será sempre, como outros países com as mesmas características, as mesmas dimensões, nós seremos sempre um país que procura a cooperação internacional, o direito internacional e as instituições internacionais. Porque, por um lado, porque é-nos estrutural, esta ideia do diálogo e da relação entre os povos é muito natural para a nossa política externa. Por outro lado, porque não há outra forma de nós garantirmos os nossos objetivos enquanto Estado independente num mundo que pode ser mais organizado ou menos organizado. Quanto mais organizado o mundo for, melhor Portugal estará. Porque Portugal não tem nem capacidade económica, nem capacidade militar, nem vontade política de impor a sua vontade ou os seus objetivos e os seus desejos ao resto da comunidade internacional. E, portanto, para nós sermos coerentes e defendermos os nossos interesses, nós temos que viver num mundo regulado. E há um contributo que Portugal pode dar e deve dar para que haja essa regulação e esse entendimento no sistema internacional e através do multilateralismo é a forma como nós, como outros, temos encontrado. A diferença entre Portugal e outros países com características semelhantes é que Portugal tem uma história de universalidade que não vem só da expansão, vem dos negócios, vem da diáspora, vem da nossa forma de estar no mundo e de lidar com outros países, que nos permite ser talvez um criador de pontes. Por um lado porque temos que o ser, por outro lado porque sabemos sê-lo e por outro lado porque entendemos quem está do outro lado da mesa. Nós temos muita facilidade, por razões históricas e por razões de opção, em perceber o que está do outro lado da mesa. E estamos sempre à procura de consensos. É aí que entra o conceito de diplomacia preventiva, que também aparece no título que já referi deste texto. A diplomacia preventiva A diplomacia preventiva nasce formalmente na década de 50 com o secretário-geral Dan Hammarskjöld, que diz o quê? Diz que é melhor prevenir do que remediar. Evitarmos conflitos do que ter que resolver conflitos. Mas para que isso aconteça, nós temos que agir antes que os conflitos apareçam. Temos que ser capazes de identificar onde é que está a haver conflitos, porque é que esses conflitos estão a começar a surgir, e sermos capazes de trabalhar com os países e com as sociedades onde esses conflitos estão a começar a aparecer. Porque quando tu estás a trabalhar em prevenção de conflitos, o que tu estás, na verdade, a dizer é que há um determinado país em que as coisas estão a correr mal e que, portanto, as políticas daquele governo não estão a funcionar. E antes de toda a gente perceber que, de facto, há uma crise, é muito pouco usual tu veres governos dizerem nós, de facto, não somos capazes de governar isto e precisamos de ajuda. E, portanto, temos que encontrar os mecanismos que permitam, por um lado, ultrapassar este sentimento de soberania e de ineficácia de governos, e por outro lado temos que encontrar os mecanismos para que os governos e as pessoas desses países sintam que o contributo da comunidade internacional é um contributo legítimo.
Não é, lá vêm estes agora a dizer como é que nós vamos gerir a nossa vida. E isso não tem sido possível fazer. O secretário-geral das Nações Unidas, o António Guterres, diz que nós gastamos muito mais recursos a tentar corrigir o que já se perdeu do que a evitar aquilo que ainda não se perdeu. E que as pessoas estão a pagar um preço altíssimo nessa tentativa. E o Banco Mundial põe números na diferença entre a diplomacia reativa e a diplomacia preventiva. Diz o Banco Mundial que mesmo quando a diplomacia preventiva falha, entre 5 trilhões de dólares, portanto trillions of dollars, bilhões de dólares, mais barata do que a diplomacia reativa. E quando funciona, diz o Banco Mundial, são 70 bilhões de dólares, trillions of dollars, que se poupa, já para não falar nos custos com as crises humanitárias, com a guerra e com os conflitos. Mesmo que queiramos falar só do valor da diferença entre a diplomacia preventiva e a diplomacia reativa, são entre 5 e 70 trilhões de dólares por ano. Portanto, é por isso que é preciso uma nova legitimidade para a diplomacia preventiva. É preciso uma nova legitimidade para a diplomacia preventiva. Nós não podemos... A diplomacia preventiva não pode ser vista como os países ocidentais ou a comunidade internacional a intervir sem legitimidade nos países onde as crises estão a começar a aparecer. E essa legitimidade não existia até relativamente pouco tempo. Até 2015, quando as Nações Unidas concordaram nos chamados Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, não havia uma linguagem comum para aquilo que nós entendemos e queremos do desenvolvimento dos países e do planeta, e do conjunto do planeta. Portanto, como não havia uma linguagem comum, nós não tínhamos uma forma de conversar com países que estavam a começar a entrar em crise. Porque havia uma linguagem ocidental, havia uma linguagem africana, havia uma linguagem asiática. E agora há objetivos comuns, metas, indicadores... que foram aceitos por toda a gente. Todos nós concordámos em 2015, todos os países do mundo concordaram em 2015 que há 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável que procuram, no seu conjunto, garantir ao mesmo tempo o crescimento económico, o desenvolvimento social, a sustentabilidade ambiental e a boa governança. Todos estes objetivos nobres estão previstos nos ODS, com metas, com fórmulas de avaliação de impacto, e, portanto, nós temos agora uma linguagem que é comum a toda a gente e que nos permite dizer, dentro deste acordo que o mundo chegou sobre o que nós queremos que em 2030 seja a realidade dos países e das pessoas, nós conseguimos perceber que neste país não está a correr tão bem. E, portanto, nós não estamos a impor uma agenda externa a esses países, nós estamos a ajudá-los, ou poderemos vir a ajudá-los, a atingirem uma agenda que é comum a toda a gente. Portanto, há uma legitimidade nova nesta conversa, que é uma legitimidade que vem do facto de todos terem concordado com uns objetivos que estão quantificados. Mas essa legitimidade nova e cruzando isto com a importância da diplomacia preventiva, tudo isso precisa de meios humanos tudo e isso técnicos. Precisa de uma... E isso é falado em relação a Portugal, não é? Portugal precisa de mais meios humanos e materiais para afirmar a sua presença em termos diplomáticos. Toda a gente precisa de mais diplomacia meios. da paz, como Augusto Santos Silva refere. O Ministro dos Estrangeiros referia no seu discurso no colóquio sobre desenvolvimento que fez em 2020, portanto antes da pandemia. Dizia ele que Portugal, a presença externa de Portugal é ser um ator da diplomacia da paz. E a diplomacia da paz pode ser tentar remediar o que já se perdeu ou pode ser tentar evitar que se venha a perder. Portugal tem uma presença muito interessante na comunidade internacional para um país da nossa dimensão. Nós temos um conjunto muito relevante, se quiseres um exemplo prático, nós temos um conjunto muito relevante de portugueses e portuguesas que ocupam ou ocuparam lugares de muita importância nas organizações internacionais. Isso é fazer das limitações naturais uma força. É fazer das limitações naturais uma força. Como nós não conseguimos impor nada a ninguém, não somos capazes de chegar a uma negociação internacional, porque não queremos por um lado e por outro lado não temos os instrumentos para o fazer e dizer isto agora é assim, acabou a conversa, acabou a discussão, vamos fazer como eu digo. Nós estamos sempre à procura dos consensos e à procura de encontrar as pontes entre o que querem uns e o que querem outros. E isso é o contributo que Portugal pode dar para a comunidade internacional. É ser um construtor de pontes, um construtor de consensos.
porque não, há uma expressão que eu gosto muito, que é: numa negociação diplomática bem feita, ninguém fica satisfeito no fim. Toda a gente fica a perder e toda a gente fica a ganhar. Se tu chegares a um fim de uma negociação e houver uma parte que está muito contente e outra está muito infeliz, é porque a negociação não correu bem. E nós somos capazes, e temos essa tradição, veja-se o caso de Timor-Leste, de conseguir, mesmo nas situações que parecem mais perdidas e mais impossíveis, de conseguir, através do direito e da negociação, levar a água ao nosso moinho. Timor é o exemplo acabado de uma grande vitória diplomática portuguesa, a apoiar, obviamente, os timorenses, que são o artífice último do seu próprio destino, mas foi através do direito internacional e das negociações, muitas vezes, ou praticamente sempre sozinho, e muitas vezes sem termos qualquer apoio internacional, que nós conseguimos, não que Timor se tornasse independente, mas que os timorenses tivessem a oportunidade de escolher o seu próprio futuro. E escolheram tornar-se independentes, e tornaram-se independentes muito com o apoio e a ajuda. Aliás, a independência de Timor-Leste deve-se, em primeira linha, aos timorenses e, em segunda linha, aos portugueses. E já agora com o papel relevante do Presidente Sampaio, que nos deixou recentemente. Com um papel muito relevante do Presidente Sampaio, como, aliás, o Governo de Timor-Leste reconheceu, decretando 3 dias de luto nacional em que está. Mas agora vamos às democracias, ou mais ou menos democracias europeias, porque apesar desse trabalho de condicionalidade democrática que foi feito e de anos e anos de integração, e em relação à abertura à Europa de Leste, já vamos com 17 anos desde que houve essa integração. Na próxima semana o Tribunal Constitucional Polaco vai decidir se considera válidas as leis da União Europeia na Polónia. Isto é uma coisa que, se calhar, para outros países mais ocidentais é impensável. Não é um passo acelerado para um polexit? É um passo acelerado para uma situação absolutamente incontrolável. Porque uma das bases do mercado comum, transposição das diretivas comunitárias, tudo está alicerçado nisso. A União Europeia é uma organização de direito, é uma organização normativa. Tudo se baseia no direito e na vontade dos Estados. Foram os Estados que fizeram os tratados. E, portanto, o que está nos tratados foi aquilo que os Estados quiseram lá pôr. E uma das bases fundamentais do funcionamento da União Europeia e do mercado único é o primado do direito comunitário sobre o direito nacional. Porque só assim é que tu consegues garantir que tens mercado único. Porque se em cada país, de repente, as leis nacionais começarem a ser mais importantes que a lei comum da União Europeia, e é sempre por unanimidade, portanto nem se pode dizer eu Estado A, fui votado de vencido porque eu não queria isto. Está lá porque todos aceitaram que lá estivesse. Se nós começarmos agora a retirar este primado do direito europeu sobre os direitos nacionais, nós já não conseguimos manter o mercado comum e o funcionamento da União Europeia. Porque a base de tudo é que seja o que é verdade em Lisboa é verdade em Varsóvia. Porque senão deixa de haver mercado comum. Se o Tribunal Constitucional Polaco validar isso, ou seja, se considerar que não são válidas as leis europeias na Polónia, está a violar o tratado. Portanto, deve haver uma resposta enérgica parece-me e forte. Inevitável. Porque se começamos a violar, se o tratado passa a ser à la carte, deixa de ser o tratado, passa a ser outra coisa qualquer que não a União Europeia. Mas a eleição do Presidente Trump e o tipo de afirmação de liderança de Xi Jinping na China criaram brechas na narrativa comum entre os aliados sobre o sistema internacional. A eleição do Presidente Trump criou uma brecha grande na narrativa comum dos aliados ocidentais. A questão chinesa é um bocadinho diferente. O Presidente Trump, aliás, reconheça-se, nunca fez segredo ao que vinha. Logo no seu discurso de tomada de posse disse to put American first. Portanto, só quem não tivesse lido ou ouvido o que ele tinha para dizer é que ficou espantado com o que se seguiu. Mas o que se seguiu foi os Estados Unidos passaram a ter uma relação bilateral com toda a gente. Relação bilateral essa em que estava em cima da mesa os interesses americanos versus os interesses dos outros atores e resultou na retirada dos Estados Unidos do sistema multilateral, do qual foi um dos criadores e um dos fundadores, e que durante anos e anos e anos foi o seu principal garante.
Os Estados Unidos saíram dos acordos com Teherão do controle do armamento nuclear iraniano. Os Estados Unidos saíram dos acordos de Paris sobre as alterações climáticas. Os Estados Unidos saíram da Unesco. Ameaçaram sair da Organização Mundial de Saúde. Ameaçaram sair da Organização Mundial de Saúde. Saíram da Comissão das Nações Unidas dos Direitos Humanos. Deixaram de financiar o sistema internacional multilateral. Impediram o funcionamento do Tribunal Arbitral da Organização Mundial de Comércio. Portanto, saíram de facto do sistema internacional como nós o conhecíamos e do papel que os Estados Unidos desempenhavam antes como nós o conhecíamos. A situação, o regime chinês é um bocadinho diferente. O presidente Xi, em dois discursos... Desde logo porque aproveitou essa saída. Desde logo aproveitou essa saída e o presidente Xi e a China nunca colocou como colocámos nós ocidentais, nunca ligou o desenvolvimento económico à promoção da democracia. Em dois discursos públicos em 2018 e 2019, se não estou em erro, o presidente Xi anunciou que para a China interessava uma globalização regulada, sem impacto e sem consequências nos regimes políticos internos dos respectivos países. E, portanto, a China separa claramente o crescimento económico da boa governança e do sistema político. Coisa que nós no Ocidente não fazemos. Nós casamos tudo e dizemos que isto faz parte de tudo o mesmo pacote. O que mudou foi a afirmação internacional da China. Por um lado, aliás, viu-se hoje, ou ontem, que a presença e a expansão da presença militar chinesa no Mar do Sul da China levou a uma reação dos Estados Unidos, do Reino Unido e da Austrália. Garantir que a Austrália fica com submarinos nucleares, nuclear. Que aliás ofendeu a China. No fundo é tornar a Austrália uma espécie de polícia da China, o que, deixando a França de fora, irritou bastante a França. E a Europa. E mais uma vez, Europeia. O alto representante para a política externa, Borrell, fez ontem um discurso a dizer que temos que voltar a pensar, uma vez mais, temos que voltar a pensar na nossa autonomia estratégica europeia face ao mundo. Mas o que é que sinceramente se pode esperar da bússola estratégica da União Europeia, esse esforço coletivo de aprofundamento da capacidade de segurança e defesa dos 27, que há de estar pronto em 2027, mas o que é que se pode esperar disso num contexto em que a Alemanha já não vai ser liderada por Angela Merkel e há crescente contestação aos valores da construção europeia por parte de países dentro do bloco europeu? Isso é uma excelente pergunta. Se eu soubesse essa resposta, eu estaria provavelmente a dar aulas em todas as grandes universidades do mundo. O que a União Europeia quer é ter uma autonomia estratégica própria, ter uma capacidade de fazer defender os seus interesses, não só naquilo que hoje em dia já faz e faz muitíssimo bem, que é no soft power, no comércio, no apoio ao desenvolvimento, no apoio humanitário. Em tudo isso a União Europeia é um ator incontornável no mundo. É bom a treinar forças armadas, temos muitos exemplos de chamadas EUTMs, European Union Training Missions, mas não é boa, não é capaz, não é eficaz na defesa e na segurança do seu espaço e dos seus interesses. Defesa e segurança, leia-se em conflitos e pré-conflitos, portanto militares. A bússola estratégica é uma tentativa de ver o mundo a 360 graus, encaixando todas as peças, portanto colocando aquilo que nós já fazemos e fazemos muito bem. Se tu quiseres voltar atrás um bocadinho na nossa conversa, quando estávamos a falar sobre a diferença entre a diplomacia preventiva e a diplomacia reativa, a marca da falha da diplomacia está na política de desenvolvimento. Quando nós temos boas políticas de desenvolvimento, quando nós temos bom desenvolvimento, raramente chegamos ao conflito. E, portanto, se tu quiseres ter diplomacia preventiva, é no desenvolvimento que impedes que haja conflitos que depois nos levam a necessitar de diplomacia reativa. A União Europeia nisso já é boa, já faz bem. Ajuda ao desenvolvimento. Ajuda ao desenvolvimento. É, aliás, aquilo que faz melhor na sua política externa. É aquilo em que somos mais eficazes. Mas há depois um conjunto de outras ameaças híbridas, ameaças. Tu tens desde já antes, o Sahel já era um exemplo disso, e o Corno da África, mas tens agentes não estatais
movimentos insurrecionistas que criam uma série de problemas gravíssimos à gestão dos Estados, que têm que ser tidos em consideração. Toda a parte digital e todo o impacto do digital na segurança tem que ter sido em consideração. O papel das Forças Armadas e o novo papel das Forças Armadas e das Forças de Segurança tem que ser tido em consideração, e isso é a agenda da bússola estratégica europeia. É olhar a 360 graus, identificar todos os riscos e ver como é que nós podemos utilizar todos os instrumentos para garantir os interesses da Europa de uma forma autónoma, sem pôr em causa o nosso relacionamento com os nossos parceiros tradicionais, quer ao Ocidente, quer ao Oriente. Se vamos conseguir lá chegar ou não, se me convidares para voltarmos a conversar em 2022, quando a bússola estratégica é suposto estar terminada, poderemos então discutir. Fica combinado. E a Rússia, que este fim de semana vai a votos, o texto fala num artigo recente do Ministro dos Estrangeiros, Sergei Lavrov, em que esta acusa a União Europeia e os Estados Unidos de tentarem impor a sua agenda ao mundo e posiciona Moscovo como o campeão da soberania, disposto a organizar os Estados que não se reconhecem no modelo ocidental e estabelecer relações privilegiadas com a China e com a Índia. Até que ponto, Bernardo, isto deve preocupar as democracias liberais? Até durante todo o mandato do Presidente Trump, a Rússia, que esteve sempre ativa no mundo, esteve sempre ativa em África, esteve sempre ativa em outros continentes, não parecia ter um modelo alternativo para oferecer ao mundo. Tu tinhas um modelo europeu de cooperação para o desenvolvimento, crescimento económico, desenvolvimento social, sustentabilidade ambiental, boa governança, a condicionalidade democrática. Tinhas um modelo americano de relações bilaterais com os interesses americanos no coração desse relacionamento. Tinhas um modelo chinês. E a Rússia não parecia estar a oferecer nenhuma alternativa a estes três modelos. Coincidindo com o fim da administração de Trump, a Rússia parece estar a oferecer um novo modelo, uma nova alternativa de organização do sistema internacional, que veio desse artigo longo que o Ministro dos Estrangeiros Lavrov publicou inícios de setembro, finais de agosto e inícios de setembro, e depois vem também no novo documento estratégico russo, que apresenta a mesma ideia. E que é, nós não nos revemos neste modelo ocidental, nós achamos que o Ocidente está a tentar impor a sua agenda ao resto do mundo e nós, Rússia, queremos ser o campeão daqueles que entendem que o modelo ocidental não deve ser o modelo seguido. Que é diferente do modelo chinês. A China evita entrar nesta discussão, não quer que se fale sobre o que é que se passa em cada um dos países. A Rússia, aparentemente, quer ser a campeã daqueles que não se revêem no modelo ocidental, que é uma diferença substantiva. A China está feliz e satisfeita que cada um faça o que entender, desde que possa vender, comprar, sendo que o Belt and Road chinês não é só negócio. O facto da China poder ter vindo a adquirir setores estratégicos em muitos países no mundo inteiro, dá algo a Pequim, uma capacidade de influência importante. Mas não é militar, tirando o Mar do Sul da China. Tem sido através de investimentos e de negócios e de empréstimos. A Rússia parece querer um modelo diferente, parece querer afirmar-se como o defensor daqueles que não se revêem no modelo ocidental. Nós estamos numa fase, neste momento, em que temos muito mais perguntas do que respostas. A União Europeia mantém-se na sua estratégia desde os anos 80 ou até antes, da condicionalidade democrática. Os Estados Unidos estão a reposicionar-se no mundo com a administração Biden. Muitas das coisas que a administração Biden fez, nós que concordamos com este modelo ocidental, ou que nós chamamos ocidental para facilitar a vida, porque há muitos países no mundo que têm um modelo semelhante e que não são ocidentais, e este modelo ocidental inspirou, ou pelo menos contribuiu para as primaveras árabes. Portanto, não é uma coisa da Europa Ocidental e da América do Norte. É um modelo que nós vemos replicado e que vemos apoiado e aceite na América Latina, na Ásia e países árabes do Norte da África. A Europa continua neste modelo. A China está a mudar.
mantém-se no seu modelo de comércio e globalização, mas é um modelo alternativo. A Rússia, aparentemente, anuncia-se como a campeã daqueles que não gostam ou não concordam com o modelo ocidental. A própria União Europeia está a pensar agora na sua bússola estratégica, o que trará uma nova dimensão à Europa. Tudo isto está em ebulição. Nós não percebemos exatamente para onde é que vamos, não percebemos exatamente o que é que vai acontecer nos próximos anos. Sabemos que, como está, não ficará, porque há movimento a mais, há tensões a mais, há alternativas a mais que se estão a posicionar. Se em 89 a 2001, até 89, até a queda do Muro de Berlim, tínhamos um modelo perfeitamente estático. De 89 a 2001 tivemos um modelo otimista, multilateral, de negociações, de alterações de paradigmas, de resolução de problemas. De 2001 a 2016 tivemos tensões sem pôr em causa os princípios basilares daquilo que a Europa e os Estados Unidos e outros países, o Japão, a Coreia do Sul, as democracias da América Latina e outros, a Austrália, a Nova Zelândia, entendem que deve ser a forma de regular o mundo. Depois, durante a administração Trump, tivemos um abanão forte nessa visão do mundo. E agora estamos a avançar, não sabemos por onde. O mundo está mais complicado, está mais complexo, está mais perigoso. E se quisermos voltar ao princípio da nossa conversa, era melhor prevenirmos do que remediarmos as crises quando elas aparecem e tentar substituir a diplomacia reativa por um modelo de diplomacia preventiva que evitaria os conflitos, as crises humanitárias. Há 82 milhões de pessoas que vivem em campos de refugiados no mundo inteiro. O campo de refugiados mais antigo do mundo surgiu pouco depois do fim da Segunda Guerra Mundial. São 8 Portugais inteiros. 8 Portugais inteiros que vivem em campos de refugiados. E a coisa não está a melhorar. A coisa está, eventualmente, até a piorar. E, portanto, se nós conseguirmos, nós, comunidade internacional, nós, organizações internacionais, nós, ONGs e fundações, nós, sociedade civil, nós, setor privado, e a academia, se conseguirmos encontrar um modelo que seja ao mesmo tempo legítimo aos olhos de toda a gente e que seja eficaz, que nos permita evitar conflitos, nós estaremos num mundo muitíssimo melhor do que estávamos desde sempre. Bernardo Ivo Cruz, muito obrigado por ter vindo à TSF. Muitíssimo obrigado pelo convite. Já a seguir, as eleições parlamentares na Federação Russa. São 3 dias de eleições para eleger o novo Parlamento. Começou ontem, sexta-feira. Vladimir Putin manteve-se consideravelmente afastado da campanha, mas antes da votação começar fez um apelo ao voto, dizendo que este é o momento sempre mais importante para a sociedade russa, para o país. 14 partidos concorrem para metade dos 450 lugares por nomeação partidária, outra metade é por votação direta. Para além do Rússia Unida, há 3 partidos que podem ultrapassar a barreira dos 5% e entrar para o Parlamento, o Partido do Regime, e 3 outros que a oposição não representada na Duma vê como partidos fantoches, que tentam apenas dar uma ideia de pluralismo político na Rússia. O Partido Comunista, de Gennady Zyuganov, apoia normalmente as iniciativas de Putin e as propostas de lei do governo. O Partido de Extrema-Direita, mas que se chama Partido Liberal Democrata da Rússia, de Vladimir Zhirinovsky, e o Rússia Justa, de Sergei Mironov, que tem 23 lugares e que promete triplicar os salários dos funcionários públicos e nacionalizar a indústria do petróleo. O Rússia Unida de Putin tem atualmente uma supermaioria, com 334 lugares. Observadores independentes, organizações internacionais e governos ocidentais duvidam da legitimidade e da transparência das eleições que levaram a estes resultados. O centro de sondagens de levada dos mais prestigiados e independentes do país dá 27% de intenções de voto ao Rússia Unida, apenas 27%, mas Putin precisa de uma supermaioria que lhe garanta condições parlamentares para ver autorizado um novo mandato presidencial a partir de 2024. Nikolai Rybakov é líder de um partido pequeno, o Yabloko, um partido que quer voltar ao Parlamento Federal, a Duma, onde já esteve representado. Pergunto-lhe, Nikolai Rybakov, como correu a campanha para vocês?
Ну, конечно, выборы в России не являются честными и свободными. Это ни у кого не вызывает сомнений. Com toda a certeza, como sabe, as eleições na Rússia não são justas, de acordo com os padrões internacionais. Não há dúvidas quanto a isso. Mas participamos na eleição entendendo isso, porque esta é a única maneira legal e compreensível de mudar o sistema político e as autoridades russas. E para o partido Yabloko, as eleições injustas não começaram este ano, começaram muito antes. Os nossos candidatos são retirados das listas eleitorais há muitos anos e alguns dos nossos candidatos foram mortos durante as eleições. Não nestas eleições, mas anos antes. Tudo começou quando, em 1998, a nossa líder, Larissa Yudina, foi assassinada. Quando o nosso candidato a deputado da Duma, Yuri Skechokikhin, jornalista e corajoso ativista contra a corrupção em Moscovo, foi envenenado em 2003. A lista dos membros do partido assassinados inclui ainda Farid Babayev, chefe do Yabloko no Daguestão, assassinado em 2008 pelo mesmo grupo que matou Timur Quashev, jornalista político da Ingushétia, envenenado em 2014. Repito, pelo mesmo grupo que matou antes. Tendo tudo isso em mente, o que espera desta eleição de 3 dias? O resultado mudará alguma coisa na Duma, no Parlamento da Federação Russa? Se vivêssemos num país sem falsificação das eleições, apoiaríamos os 3 dias de votação e o nosso tipo de votação, mas temos de facto eleições fraudulentas. Então, não as apoiamos. Infelizmente, vivemos nesta situação em que muitas falsificações acontecem à noite, quando as urnas são trocadas antes do dia da eleição principal. E hoje, nas redes sociais, podemos encontrar uma pluralidade de imagens que mostram que as pessoas foram pressionadas a ir votar hoje. E há grandes filas para votar. Com tudo isso, quais são os seus objetivos para esta eleição? O que sinceramente espera que aconteça na noite de domingo? O objetivo principal do Yabloko é recuperar os nossos lugares na Duma Estatal e formar lá o nosso grupo parlamentar. E a situação política atual é que o Yabloko é o único partido na lista de partidos que está a lutar contra a política de Vladimir Putin. Não há outros partidos, além do Yabloko, que estejam a lutar contra a política de Vladimir Putin. E não importa quem serão esses partidos, além do Yabloko, que entra na Duma Estadual, porque todos estarão a apoiar Vladimir Putin. O Yabloko é o único partido de oposição a Vladimir Putin. Um presidente que se baseia nos princípios da oposição ao Ocidente, de se opor à Europa e de apoiar os princípios da guerra, em certo sentido. E o partido Yabloko está a lutar para ter relações normais como parceiro com a Europa e o Ocidente e para haver direitos humanos apoiados na Rússia. Muito obrigado, Nikolai Rybakov. Escreveu o discurso para Vladimir Putin em 2 fases diferentes do longo reinado político do atual presidente. É comentador sobre a política interna russa nos principais diários moscovitas. Cientista político, foi vice-chefe de administração numa das repúblicas russas, a antiga Bakíria, entre o Volga e os Urais. Hoje é consultor político independente. Abbas Galiamov conversa com a TSF no primeiro dia de 3 dias de eleição para o Parlamento Russo, a Duma. Abbas, o que espera destas eleições? Quais são as tendências principais? It's really hard to predict because there are two mutually exclusive trends. É realmente difícil prever porque existem 2 tendências mutuamente exclusivas, 2 tendências dominantes que são mutuamente exclusivas na sua abordagem à situação. Quer dizer, por um lado, uma insatisfação crescente da população com o regime e, por outro lado, todas essas repressões do governo contra a oposição levam definitivamente ao desânimo da oposição, levam à supressão da oposição. Portanto, é muito difícil prever qual emoção vai prevalecer, porque se, de acordo com a primeira tendência, esta irritação e insatisfação com as autoridades, o ressentimento prevalecer, haverá grande afluência do eleitor progressista e até mesmo a Rússia Unida, o partido que governa, o partido do Kremlin, terá realmente de falsificar as eleições para ganhar. E neste caso, há a possibilidade de grandes protestos a seguir às eleições, como aconteceu na Rússia em 2011, como aconteceu na Bielorrússia no ano passado. Mas se prevalecer a segunda tendência, essa supressão, esse sentimento de que tudo é inútil, de que as autoridades vão vencer de qualquer maneira, esse sentimento de que o mais forte acaba por ficar mais forte, então aí vai ser baixa a afluência às urnas do voto de protesto e as autoridades vencerão facilmente. Enfim, pode sempre acontecer algo inesperado, porque as intenções de voto do partido do governo andam à volta de 27, 28% agora. Ou seja, é menos de 1/3 da população que quer
votar no partido de Putin e 2/3 da população, ou melhor, quase 3/4 da população, já não quer mais votar nesta Rússia unida. O Kremlin quer obter o controle de todo o Parlamento, ou de pelo menos 2/3 ou mesmo 3/4 do Parlamento, como tem sempre acontecido. Portanto, existe uma grande tensão entre estes dois objetivos. Por um lado, a avaliação de 27-28%. Por outro lado, a intenção de ganhar com 75%. Quando tentas transformar 27 em 75, sabe Deus o que pode acontecer. God knows what might happen. Então, na sua opinião, o governo, a Rússia Unida, o Kremlin, no fim de contas, pretendem que haja uma baixa afluência às urnas porque do seu lado estão eleitores dependentes do Estado que esses já decidiram em quem votar? Bem, eles certamente prefeririam ter uma participação baixa entre o eleitor do voto de protesto e entre os grandes grupos da população, especialmente nas grandes cidades, e preferem uma elevada afluência, naturalmente, entre os eleitores leais. Mas sabe, o eleitor leal é muito passivo. É como se todas as pessoas que são ativas já fossem contra o regime. Apenas os grupos passivos, os grupos mais conservadores, ainda são a favor do regime. Mas também eles estão insatisfeitos com o que está a acontecer no país porque o nível de vida está a cair há 8 ou 9 anos, certo? Então também estão descontentes. São leais, mas é principalmente porque não veem nenhuma alternativa e estão acostumados a ser leais. Esta é a sua tradição. São muito conservadores, mas já não adoram Putin, como acontecia há muitos anos. Então, muito provavelmente, sentem que não gostam do que está a acontecer no país, não ficam felizes. São passivos de um modo geral, mas agora também não estão contentes com o que está a acontecer no país. Portanto, estas duas coisas em conjunto podem facilmente levar a uma participação muito baixa entre os eleitores fiéis ao regime. E o Kremlin sabe disso. E por isso não conta que as pessoas venham por si próprias aos locais de votação. Portanto, o Kremlin terá que usar o que designam de recursos administrativos aqui na Rússia. Isso significa pressão sobre as pessoas que trabalham nas organizações públicas ou em empresas filiadas às autoridades. Nestes 3 dias de votação, há uma pressão muito forte sobre as pessoas leais ao regime para que vão votar. Estas são eleições parlamentares, as pessoas votam para eleger os deputados para a Duma, mas podemos ler estas eleições também como um voto de confiança em Vladimir Putin, tal como a eleição presidencial de 2018 ou o referendo constitucional do ano passado? Até certo ponto, sim. Eu não diria que isso é 100% verdade, porque Putin tenta ficar afastado destas eleições, não se envolveu pessoalmente. Se ele tivesse feito isso, provavelmente poderíamos facilmente ler os resultados como um referendo sobre ele pessoalmente. Agora, isso está na cabeça dos eleitores. Não se trata apenas de um referendo a Putin, mas a forma geral dos russos expressarem os seus sentimentos sobre o que se passa no país. Eles sentem que têm a possibilidade de enviar um sinal às autoridades. Diria que se a oposição impedir o Rússia Unida de ter 2/3 do Parlamento, isso já seria uma conquista considerável para a oposição? Bem, certamente será uma conquista para a oposição, mas não tenho a certeza se eles o vão conseguir fazer porque a oposição está quase destruída, organizacionalmente está desmoralizada e não tem os seus candidatos inscritos. Então, não podem facilmente impedir as autoridades de chegar a esses 2/3, muito provavelmente. Parece claro que perderão estas eleições, ainda que o resultado real possa não ser esse. Para mim, a principal consequência destas eleições não é apenas o controle formal sobre o Parlamento, isso permanecerá igual, ainda estará sob controle do governo, mas não menos importante é a legitimidade geral do regime e, definitivamente, se falsificar as eleições, vai sofrer um duro golpe nessa legitimidade. E bem, este não é o fim da política na Rússia. Mesmo que o Kremlin ganhe, não quer dizer que tudo acabou. O amanhã chegará e depois um novo ciclo vai começar. O ciclo que levará o país às eleições presidenciais de 2024, que são muito mais importantes do que as eleições parlamentares deste fim de semana. Porque é a questão de Putin, se ele decide concorrer de novo ou se escolhe um sucessor. De qualquer forma, algo muito importante pode acontecer. Se a legitimidade sofrer um golpe duro após as eleições parlamentares, então o Kremlin entra neste novo ciclo num estado enfraquecido. A estratégia dos partidários de Navalny de escolher um candidato, mesmo que esse candidato não fosse da própria organização, mas que fosse um candidato contra o Rússia Unida, do género um por todos, todos contra um, não acabou por dar frutos?
Provavelmente não será tão eficiente como há 2 anos, quando Navalny tentou pela primeira vez, há 2 anos. Emocionalmente não é assim muito fácil as pessoas irem votar nos candidatos recomendados por Navalny, porque na maioria das áreas não são propriamente aquilo que poderíamos chamar de bons tipos. Portanto, para mim, como eleitor, devo votar em alguém de que não gosto? Só deverá realmente exercer forte pressão sobre as minhas emoções alguém quem eu respeito. Navalny, pessoalmente, tem esse poder. Se ele estivesse livre agora e se tivesse participado na campanha, anunciando assim a estratégia dele de voto inteligente, anunciando aqueles candidatos em que apela ao povo para votar, nesse caso, ele ter-me-ia convencido a fazer isso, a votar nesses candidatos não ideais. Mas como Navalny não participa, está na prisão, então eu, eleitor, não o vejo na TV, não o vejo na internet. Quase me esqueci dele. Portanto, neste caso é possível que a pessoa simplesmente não vá, fique em casa, não vá votar. Eles não são os candidatos ideais. Para convencer as pessoas a votarem neles, precisamos de alguém que seja tão popular quanto o Navalny. Quando o Navalny está ausente, não há outra pessoa com tanto poder de me convencer como eleitor. E então eu vou ficar em casa, não vou votar. Quais vão ser os maiores desafios do próximo governo ou do próximo Parlamento? A recuperação da economia? Bem, definitivamente os problemas económicos do país. O problema número 1 é a diminuição dos padrões de vida. A economia moribunda, para ser honesto. Esses são os principais problemas, claro, mas sabe, quando existem esses problemas económicos e a diminuição dos padrões de vida, então, neste caso, como político, novos problemas e novos conflitos políticos aparecem. Portanto, haverá um aumento cada vez maior. Virão mais e mais frequentemente à superfície. Haverá muitos desafios novos, tanto políticos, económicos, culturais, sociais, muitos conflitos sociais entre o centro e a periferia, entre o trabalhador e o capital, entre esta elite conservadora e a sociedade que exige a modernização. Portanto, haverá muitos desafios. Eleições na Rússia até domingo, já a seguir o discurso do Estado da União Europeia de Ursula von der Leyen. Um discurso marcado pela defesa em termos de segurança, a defesa dos jovens, a defesa dos valores europeus, dinheiro para o Afeganistão, ou mais dinheiro para o Afeganistão, e vacinas para os países mais pobres. A pandemia ainda marca este discurso anual. João Francisco Guerreiro, TSF em Bruxelas. Com mais de 70% da população europeia com vacinação completa, Ursula von der Leyen recentrou as prioridades do combate à pandemia. A nossa primeira e mais urgente prioridade é acelerar a vacinação global. Com menos de 1% das doses mundiais administradas nos países mais pobres, a balança da injustiça e o nível de urgência é óbvia. Por isso, von der Leyen afirma que a Europa terá de assumir o dever de solidariedade. Team Europe está a investir 1.000 milhões de euros para aumentar a produção de vacinas de mRNA em África. Já nos comprometemos a entregar 50 milhões de doses de vacinas. Pode-se anunciar que a Comissão vai fazer um novo donativo de 200 milhões até ao final do próximo ano. Mas o combate deve continuar também dentro de portas e a Presidente da Comissão considera que devem ser ultrapassadas divergências entre países europeus sobre metas de vacinação para evitar uma outra pandemia. A Europa está pronta. Temos garantidos 1.800 milhões de doses adicionais. É suficiente para nós e para a nossa vizinhança quando forem necessárias doses de reforço. Façamos todo o possível para que isto não se torne numa pandemia dos não vacinados. Com a futura Autoridade Europeia para a Saúde, von der Leyen espera criar um continente à prova de pandemias. Estou a propor uma nova missão de preparação e resiliência para toda a União Europeia e deve ser apoiada pelo investimento da Team Europe de 50 mil milhões até 2027, para garantir que nenhum vírus local se volte a transformar numa pandemia global. Em matéria de economia, a Presidente da Comissão afirma que a retoma supera as expectativas. Esperamos que 9 países cheguem este ano aos níveis pré-pandemia e os restantes no próximo. Von der Leyen quer que a Europa se torne uma referência mundial na produção de semicondutores, sem perder de vista as gerações de europeus que se debatem por melhores condições sociais. Em matéria de ambiente, desafia as economias mais desenvolvidas
a seguirem o exemplo da Europa. A Europa está pronta para fazer mais. Vamos propor mais 4 mil milhões de euros para financiar o clima até 2027. Mas esperamos que os Estados Unidos e os nossos parceiros também façam mais. Sobre a ação externa, a Presidente da Comissão afirmou que a Europa não pode ignorar os acontecimentos no Afeganistão depois da retirada ocidental. Temos de continuar a ajudar todos os afegãos no país e nos países vizinhos. É nossa obrigação fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para evitar o risco real de uma grande fome e de uma catástrofe humanitária. Faremos a nossa parte. Aumentaremos a ajuda humanitária ao Afeganistão com mais 100 milhões de euros, que serão parte de um novo pacote mais vasto de apoio ao país, que apresentaremos nas próximas semanas para combinar os nossos esforços. Para a Presidente da Comissão, a saída descoordenada do Afeganistão recolocou a defesa na agenda de Bruxelas. Von der Leyen entende que, no futuro, a União Europeia tem de ser mais interventiva no campo militar. Haverá missões em que a NATO e as Nações Unidas não estarão presentes, mas a Europa deve estar. Von der Leyen afirma que, ao longo dos anos, a União tem criado um ecossistema europeu de defesa com provas dadas no terreno. Os nossos soldados trabalham lado a lado com agentes de polícia, advogados e médicos, com trabalhadores humanitários e defensores dos direitos humanos, com professores e engenheiros. Podemos combinar os esforços militares com os diplomáticos e a ajuda ao desenvolvimento. E temos uma longa história na construção e proteção da paz. Mas a Presidente do Executivo Comunitário entende que é preciso um enquadramento institucional e de vontade política. O que precisamos agora é da União Europeia de Defesa. Pode-se ter as forças mais avançadas no mundo, mas se nunca nos prepararmos para as usar, que utilidade têm? O que é que nos puxou para trás até agora? Não é a falta de meios, é a falta de vontade política. A Presidente da Comissão Europeia, no discurso sobre o Estado da União, dominado pelo balanço sobre o combate à pandemia, a ação climática, a retoma económica e o Afeganistão. O trabalho do correspondente da TSF em Bruxelas, João Francisco Guerreiro. A convite do Parlamento Europeu, a jornalista Catarina Maldonado Vasconcelos assistiu esta semana à sessão plenária do Parlamento Europeu em Estrasburgo e foi ouvir a reação dos eurodeputados portugueses ao discurso de von der Leyen. Soberania e esperança ou propaganda? Espírito solidário ou otimismo sem razão? Os eurodeputados portugueses ouviram o discurso do Estado da União e ficaram com impressões diferentes sobre o que foi dito. José Guzmão, do Bloco de Esquerda, deixa duras críticas. O eurodeputado defende que a distribuição de vacinas por África tem um lado menos solidário. A Comissão tem insistido muito com as vacinas que a União Europeia cedeu a países terceiros. Basicamente o que a União Europeia fez foi permitir que alguns Estados-membros descredibilizassem uma das vacinas que estava a ser produzida, por sinal a vacina mais barata. Depois dessa descredibilização, a Comissão faz um contrato com a Pfizer para comprar a vacina da Pfizer 50% mais cara. E basicamente despejou a vacina AstraZeneca, que entretanto em muitos países já não era possível utilizar porque as pessoas tinham medo e porque a União Europeia não deu segurança sobre essa vacina, que é uma vacina que está perfeitamente demonstrado que é uma vacina segura, e portanto essas vacinas foram para países terceiros. Representante comercial da indústria alemã e francesa, o eurodeputado José Guzmão acusa a Comissão Europeia de voltar a zelar pelos interesses comerciais de dois países. Ursula von der Leyen, num discurso extraordinariamente vago, em que houve poucas propostas concretas, avança com uma proposta altamente concreta, que é baixar o IVA sobre material militar, o que é uma proposta absolutamente extraordinária. Nós estamos a falar da mesma Comissão Europeia que impôs ao nosso país o IVA máximo para a eletricidade e que agora vem dizer basicamente que o material militar deve ser tratado como se fosse um bem de primeira necessidade. Mas eu sobretudo penso que todo este impulso de militarização tem como objetivo escoar a produção de material militar da Alemanha e da França. O PSD tem opinião diferente. A eurodeputada Lídia Pereira considerou as palavras de Ursula von der Leyen um sinal de esperança. A lógica da soberania esteve aqui sempre em volta do Estado da União, nos outros domínios, como por exemplo na defesa,
na inovação por via dos semicondutores. A Europa é muito dependente do mercado da Ásia, que são os grandes produtores de semicondutores, tão necessários às coisas mais minimalistas, se é que podemos chamar assim, por exemplo, um smartphone. Quer dizer, são elementos que são necessários para não só estimular mais inovação, mas também promover a retoma económica. E neste momento sabemos as dificuldades que a indústria automóvel ultrapassa porque não tem acesso a este tipo de componentes, e a Europa está muito dependente da Ásia. Metas atingidas na vacinação. É tempo de a União Europeia voltar para uma posição de liderança. Lídia Pereira elogia as prioridades fixadas por von der Leyen. A mensagem de soberania, de autonomia, que me pareceu muito interessante, sobretudo por todos os eventos que nós temos testemunhado nas últimas semanas relativamente ao Afeganistão, e que, portanto, exige que a União Europeia tenha aqui uma reflexão, e não só uma reflexão, uma ação consequente, de que para nós podermos ser relevantes na cena internacional também temos que ter aqui uma capacidade de resposta e de não dependência, como nós temos verificado até aqui, e que eu acho que foi aqui também a mensagem subliminar da Presidente da Comissão. Leitura distinta faz o PCP. Para a eurodeputada Sandra Pereira, as declarações da Presidente da Comissão Europeia não passaram de propaganda. Muito cheio de ambição e ao mesmo tempo também de propaganda de coisas que foram feitas, e deixou por referir muito daquilo que ficou por dizer e que se reflete até na situação do nosso país. Por exemplo, na questão do apoio aos trabalhadores, da questão do desemprego, que tem aumentado brutalmente em tempos de pandemia, desta falta de proteção de muitos trabalhadores que eram precários e que, sendo precários, foram os primeiros a ser descartados sem qualquer proteção durante a pandemia. Muitas coisas ficaram por dizer neste discurso. A verdade é que foi de certa maneira, pintado com umas pinceladas daquilo que a própria Presidente da Comissão achou que deveria ser a sua propaganda. A eurodeputada Maria Manuel Leitão Marques também destaca a ausência dos problemas sociais no discurso do Estado da União. Sobre as doses enviadas para a África, a socialista também faz ressalvas. É preciso sermos mais exigentes nos dados sobre isso, porque os números que nos chegam da África são de muito poucas pessoas vacinadas, em percentagem, comparado com a Europa. Portanto, o COVAX tem que funcionar melhor para que as vacinas cheguem mais depressa, porque, quer dizer, vamos lá ver, isto não é só uma questão humanitária, nem só uma questão de solidariedade, é uma questão que tem que ser tratada a nível global. E a olhar para o mundo, Maria Manuel Leitão Marques lamenta um novo esquecimento de von der Leyen. Aquilo que eu gostava de ter ouvido e não ouvi pela segunda vez, não houve uma palavra para a América Latina. Ora, a América Latina é, porventura, a região no mundo com mais laços históricos e culturais com a Europa, e é lamentável que pelo segundo ano esteja ausente. Várias ausências sentidas num discurso do Estado da União mais voltado para a saúde, a defesa e a aposta estratégica nos semicondutores. Um trabalho de Catarina Maldonado Vasconcelos. Já a seguir recebo a nova chefe da representação da Comissão Europeia em Portugal, Sofia Moreira de Sousa. Bem-vinda à TSF, Sofia Moreira de Sousa. O que é que lhe pareceu o discurso da sua chefe, Ursula von der Leyen, Presidente da Comissão Europeia? Muito obrigada pelo convite de estar aqui, é um prazer estar na TSF. O discurso da Presidente da Comissão, da Ursula von der Leyen, pareceu-me um discurso muito em sintonia com a realidade em que vivemos. Portanto, houve uma primeira parte de uma análise política do momento onde estamos, como cá chegamos, das iniciativas e das propostas da Comissão Europeia, que permitiu e facilitou uma resposta comum dos Estados-membros e, portanto, uma resposta comum da União Europeia aos desafios causados pela pandemia. E também foi uma segunda parte do discurso, e talvez eu diria mesmo a mais importante, é sem dúvida a projeção das opções estratégicas e das políticas que se vão seguir para implementar essas opções estratégicas de como queremos o futuro e, portanto, onde é que a União Europeia quer estar nos próximos tempos. Tornar a União Europeia mais capaz de dar resposta a desafios semelhantes, se vierem a
a existir, e os especialistas dizem que efetivamente pode voltar a acontecer desafios como este da pandemia, passa por coisas como a que foi apresentada hoje, o lançamento da Autoridade Europeia de Preparação e Resposta a Emergências Sanitárias? Sim, sem dúvida. Esta crise realmente permitiu tirar algumas conclusões e algumas lições, e uma delas é que temos que estar melhor preparados para evitar situações semelhantes no futuro. E, portanto, houve vários pontos que têm sido alvo da discussão e que a Presidente também mencionou no seu discurso, nomeadamente a necessidade de preparar-nos e evitar e estarmos prontos para prevenir situações semelhantes. E, portanto, temos que atacar em diferentes áreas, não é? Acho que a parte também do pacote no âmbito da luta contra as alterações climáticas também faz parte dessa preparação, mas uma entidade europeia, e pensarmos numa união de saúde e uma união também mais na área sanitária, é necessário, e têm sido essas as medidas que foram tomadas até agora, e que a Presidente mostrou claramente que irá haver uma continuidade de uma aposta nessas medidas. Ainda vai demorar muito tempo até que a Covid e a necessidade de recuperação económica na sequência da pandemia deixe de fazer parte da narrativa e dos discursos dos dirigentes políticos europeus. Sim, penso que de momento faz parte, claramente faz parte, mas eu acho que já estamos numa outra fase, estamos numa fase diferente da que estávamos no final do ano passado, ou até mesmo, diria eu, no início deste ano. A pandemia está aqui, está connosco, temos que continuar a lutar para evitar uma propagação maior da pandemia, mas podemos e estamos a pensar no futuro, e estamos já a trabalhar, e o discurso da Presidente foi neste sentido, de elencar uma série de iniciativas que visam implementar as prioridades que ela própria havia estabelecido mesmo antes da pandemia. E, portanto, os avanços na área digital, os avanços na área das alterações climáticas, da lei do clima, mas acima de tudo o foco centrado na juventude. 200 milhões de vacinas para os países mais carenciados foi o que foi anunciado pela Presidente da Comissão. Não parece que a Europa a correr atrás do prejuízo, em termos da forma como a vacinação global não foi feita no início, e se tenta agora... se constata agora que nem sequer 4% da população em África está vacinada. Bom, se calhar aproveitava para dizer que realmente a Presidente falou de um top-up, ou seja, de disponibilizar mais vacinas, mas a União Europeia disponibilizou vacinas para países de rendimento baixo e de rendimento médio, desde o início em que as vacinas estiveram à disposição e que foram adquiridas pela União Europeia. Portanto, a União Europeia foi um dos atores que impulsionou a criação do mecanismo COVAX, que permite a distribuição das vacinas precisamente nestes países, e em parceria com outros parceiros internacionais. É um mecanismo bem sucedido e, portanto, permitiu a entrega de vacinas já no início do mês de março a muitos países fora da Europa. Mas está tão atrasado quando olhamos para os números 4% ou menos de 4% em África. Sim, está atrasada, há vários fatores que contribuem para isso, e é preciso continuar, e é preciso apanhar, digamos assim, de recuperar esse atraso, e é essa a meta. Mas a questão da solidariedade europeia e a noção de que isto é um problema que enfrentamos, é um problema global, que requer uma solução global, é clara e sempre foi clara desde o dia 1. Aliás, a União Europeia foi o único ator internacional que nunca proibiu nem nunca limitou a exportação, por exemplo, de vacinas produzidas em território da União Europeia. E, portanto, nós lideramos nos esforços, a União Europeia liderou nos esforços de solidariedade internacional. Claro que sempre pode-se fazer sempre mais, e é esse o objetivo, e a Presidente foi bastante clara que tem a intenção de o fazer. Mas, obviamente, há mais esforços que serão necessários, e teremos também que ter aqui alianças de outros parceiros internacionais neste esforço, mas que, repito, não é um esforço novo que surge agora, é algo que a União Europeia tem apostado de todas as formas no princípio da solidariedade internacional e no reconhecimento que isto é uma questão global e tem que ser atacada a nível global, a nível mundial. Uma União Europeia mais interventiva e uma União Europeia de defesa, como reiterou o Presidente da Comissão, que disse que não faltam recursos, falta vontade política. Mas, além da vontade política, não vai implicar uma necessidade de reforço dos orçamentos de defesa e de forças de segurança dos Estados-membros? A Presidente também falou no seu discurso
que existem meios, não é? Já existem meios, os Estados-membros têm, cada Estado-membro tem vários meios à disposição, existem também meios na própria União Europeia. Agora, o que é necessário é uma coordenação destes meios, uma otimização destes meios e uma ação concertada numa política comum, uma política da União de defesa e segurança. A União Europeia tem uma série de instrumentos à disposição, desde missões civis, mas também todas as políticas de cooperação, de desenvolvimento, de ajuda humanitária, políticas comerciais que desenvolvemos com países terceiros e, portanto, é uma questão de congregar todas estas políticas e de utilizarmos todos os instrumentos que temos à nossa disposição no sentido de prosseguir com os interesses e com o interesse estratégico da União Europeia e podermos ter uma ação mais concertada em termos de ação externa. E, portanto, uma coisa não é... Portanto, são complementares. Agora, claro, eu quando digo que há meios, existem meios sim, mas os meios nunca são em excesso e, portanto, haverá seguramente uma discussão também na área da indústria da defesa e noutras áreas que os Estados-membros terão que continuar, porque estas discussões já estão a decorrer, até no âmbito também da bússola estratégica e, portanto, seguramente que o discurso da Presidente de hoje é um passo também no bom sentido de acelerar essas discussões. Afeganistão. Ursula von der Leyen prometeu mais 100 milhões de euros para o Afeganistão, depois daquilo que ficou conhecido pelo cheque em branco à Turquia, que acabou por dizer, o Presidente Erdogan disse várias vezes que a Europa não tinha mandado o dinheiro todo que estava previsto. O que é que faz a Comissão Europeia acreditar que as coisas podem correr melhor e se a Europa vai estar de facto melhor preparada se houver um afluxo considerável de afegãos que cheguem à Europa para fugir ao novo domínio dos talibã? Bom, a notícia hoje e o anúncio do apoio financeiro é acima de tudo na área do humanitário, não é? E, portanto, nós, sem dúvida alguma, que a União Europeia vai dar uma resposta humana e humanitária à crise que se vive no Afeganistão, que é um país que mesmo antes de agosto já era um país com muitos problemas a nível de pobreza e com muitas necessidades. E, obviamente, que o que aconteceu não facilitou esta situação e, portanto, é uma resposta humanitária que é necessária e que é urgente. Relativamente ao segundo ponto, temos exatamente que ver o que é que vai acontecer. Nós em termos da União Europeia, há em cima da mesa o Pacto de Migração e Asilo, que está a ser discutido e debatido pelos Estados-membros, pelo Acha que alguma vez vai haver uma política europeia comum de migrações e asilo? Se continuarmos com governos do tipo húngaro, polaco, se calhar até esloveno, eslovaco, checo? Há dossiês que não são fáceis, mas a própria integração europeia também não foi um processo fácil e conseguimos. E, portanto, são passos que têm que ser dados na direção certa e que temos que lá chegar. E, portanto, eu pessoalmente acredito que sim, que iremos conseguir ter uma política comum, mas obviamente que há interesses que têm que ser ponderados em simultâneo, há os interesses relativamente à necessidade de securizar as fronteiras, há todas as questões da responsabilidade, da solidariedade e também a própria posição geográfica de cada Estado-membro e as necessidades que cada um tem. E temos que ter em conta também o princípio e o receio de alguns países da vizinhança e alguns países na fronteira externa da União Europeia, que têm, obviamente, algum receio que um fluxo de imigrantes pode condicionar e pode forçar os sistemas nacionais que poderão não estar à altura de dar resposta às necessidades e que, nesse caso, necessitam, obviamente, da solidariedade e da solidariedade europeia. Portanto, são processos complexos, o dossiê está a ser debatido, continuará a sê-lo e o que aconteceu no Afeganistão vai seguramente acelerar essas discussões e a tomada realmente digamos assim, de percepção que há uma urgência que temos que avançar. Uma coisa que a Presidente disse no seu discurso, que é bastante importante, é que não podemos permitir que a questão da migração e que a questão de uma política comum de migração possa ou venha a ser causa de divisão dos Estados-membros e de uma posição comum. Portanto, temos que trabalhar para chegar precisamente a essa posição comum. Até porque é óbvio que há experiências diferentes dos vários países e das pressões diferentes a que estão sujeitos, como referia,
por razões geográficas, principalmente aqueles que têm fronteiras externas, não é? Que fazem fronteira com países que estão fora do espaço europeu. Mas, apesar disso, apesar de levarmos isso em conta, faz sentido colocar muitas limitações à imigração quando a União Europeia tem um sério problema de envelhecimento demográfico? Bom, relativamente a países terceiros, algo também que a Presidente falou no seu discurso e que é muito importante é a questão de reforçar parcerias, não é? Portanto, a migração e muitos outros dos desafios mundiais que nós assistimos hoje são questões que não podem ser resolvidas por um Estado-membro, por um país sozinho e muitas vezes também, ou quase sempre, também não podem ser resolvidos por um ator internacional sozinho, ainda que seja a União Europeia, 27 países. E, portanto, cada vez mais está claro a importância e a relevância do multilateralismo e da necessidade de diálogo e de reforçar parcerias com outros países e de discutir questões que nos afetam a todos, procurando soluções para todos. Isto é um primeiro ponto e acho que é muito importante porque norteia a política externa da União Europeia. Trabalhar com parceiros e precisamente de forjar estas parcerias fortes que procuram dar resposta às necessidades que enfrentamos todos os dias. Relativamente à questão de migração, bom, é a história do ser humano, não é? Agora temos que pensar de todos os elementos que têm que ser ponderados nestas questões. E há um elemento importante, que é o elemento realmente da segurança das fronteiras, e há também um elemento muito importante, que é assegurar a segurança daquelas pessoas que precisam de refúgio e que precisam de fugir dos países onde estão. E que muitas vezes são vítimas de traficantes que tentam aproveitar desta situação de necessidade, e pessoas que já estão numa situação muito difícil muitas vezes colocam-se em situações também muito complicadas e injustas. E portanto temos que trabalhar de forma a termos um processo que seja legal, que seja com critérios específicos, com procedimentos específicos, em parceria com as agências internacionais, com o Alto Comissariado para os Refugiados das Nações Unidas e com a Organização Internacional das Migrações, e portanto trabalhar em parceria de forma a termos procedimentos, a termos métodos estabelecidos, criados e implementados, de forma também a proteger aqueles que procuram asilo. Os requerentes de asilo, os refugiados humanitários, ou mesmo os refugiados políticos, no seu conjunto, são apenas uma pequena parte das migrações, da migração económica, ou das grandes migrações humanas. Perante um quadro migratório mais global, qual é que deve ser a postura da Europa? Trabalhar, como disse, com países terceiros e se calhar trabalhar no sentido de criar condições nos países de origem para que as pessoas não precisem de emigrar, de sair das suas terras, ou por outro lado, abrir mais a porta, porque a Europa precisa, de facto, de mão de obra jovem e precisa de rejuvenescer a população? Eu diria que aqui não é ou, não é? Portanto, são alternativas que não se excluem. Desde já de trabalhar para melhorar as condições de vida noutros países, para que as pessoas não necessitem de incorrer em situações muitas vezes em que põem em perigo a própria vida para saírem à procura de melhores condições de vida. Isto é algo muito importante e que faz parte da nossa política externa e tudo na área da cooperação com muitos países. E portanto, aliás, se pensarmos na Aliança para a África, foi pensada muito precisamente por aí, na criação de postos de trabalho, de postos de trabalho dignos, de oportunidades para um continente que é muito jovem e que precisa que a população está ávida de oportunidades de trabalho, de ensino, e portanto é algo que é muito importante e que está a ser feito, e ao mesmo tempo também há uma consciência, obviamente, que há determinado tipo de funções e de necessidades no espaço europeu que também pode ser provido e que podemos beneficiar muito também dessa mobilidade internacional, desde que haja realmente
uma regulamentação para tal. E é nisso que está a ser trabalhado, portanto, uma política concreta com um regulamento, com determinados requisitos em que as pessoas sabem como é que o podem fazer, como podem concorrer, de forma que se evite as situações ilegais e como eu referi, que muitas vezes periga a vida das próprias pessoas. Depois vem a questão também da integração, que também temos que pensar que é muito importante. É preciso pensarmos e trabalharmos todos os fenómenos e todas as questões de integração nos diferentes Estados-membros, e isto são questões que têm que ser trabalhadas com os 27 e estão a ser debatidas e estão a ser discutidas, e portanto, como disse, não é aqui uma questão de mas sim de como é que nós utilizamos todas as possibilidades e políticas possíveis de forma a termos realmente a permitir a mobilidade, uma mobilidade legal e, portanto, regulamentada, mas verídica, não é? Existente. Estamos num tempo em que toda a questão migratória não pode ser dissociada do impacto que as alterações climáticas já estão a produzir em muitos países. Claramente. Este é, sem dúvida, aliás, há vários estudos que apontam para isso mesmo. Aliás, muitos dos conflitos que nós assistimos em muitos países já são, por si próprios, também derivados das alterações climáticas. E daí um dos grandes focos, portanto, o foco principal do discurso da Presidente von der Leyen, apostando na juventude e proclamando o próximo ano como o ano da juventude, e em paralelo das alterações climáticas e da importância realmente de trabalharmos seriamente nesta questão de reduzirmos as emissões de CO2 até 2030 como algo essencial se queremos realmente pensar na juventude e pensar no mundo dentro de alguns anos. É uma questão que tem que ser resolvida, e a União Europeia, uma vez mais, tomou a liderança nesta matéria, mas não o poderá fazer sozinha, e portanto também será algo que seguramente será discutido agora em Glasgow no mês de novembro e continuado nas parcerias, no âmbito das parcerias que temos com países terceiros. Mas é uma urgência. As representações da Comissão Europeia nos Estados-membros são os olhos, os ouvidos e a voz da Comissão nos terrenos dos Estados-membros da União Europeia, é a própria Comissão que o afirma. Ao ser os olhos, ouvidos e a voz da Comissão em Portugal, quais são as suas prioridades? Bom, claro, um pouco na linha daquilo que temos vindo a falar. Juventude? A juventude, a implementação do instrumento financeiro de apoio à retoma económica, não é? O Next Generation EU, que visa precisamente apoiar a juventude nos postos de trabalho, mas também na parte da educação e da implementação da economia digital. A parte também muito importante das alterações climáticas e, portanto, a lei do clima, o que nós chamamos o Fit for 55, portanto a redução de 55% do CO2 até 2030, e isto implica uma série de mudanças e de reformas a nível europeu, e portanto que também será algo muito importante para a Comissão Europeia para agora os próximos tempos. E depois uma temática muito importante, também ligada e principalmente ligada com a juventude, mas não só, que é a Conferência sobre o Futuro da Europa, portanto um fórum que esperamos que haja adesão dos cidadãos europeus, que se façam ouvir quais são as aspirações e como veem a Europa, de forma que possamos levar estas vozes, estes comentários, estas sugestões a quem decide, e pensarmos numa Europa que realmente vai dar resposta às necessidades e às vontades dos seus cidadãos. Portanto, é um exercício que é mesmo muito importante que haja uma aderência, que haja um envolvimento por parte da população. A nossa equipa aqui em Lisboa estará muito empenhada em levar esta mensagem a todos os cantinhos de Portugal. A defesa do Estado de Direito da União Europeia passa um bocado por usar a estratégia do pau e da cenoura, ou seja, defender os valores, e o Estado de Direito é possível sem punir aqueles que não o cumprem? A Presidente, no seu discurso, falou que a via principal de tratar estas questões é através do diálogo.
Nós temos, a Comissão publicou já relatórios sobre a análise do Estado de Direito nos 27 países. A Presidente mencionou que os próximos relatórios irão conter também um conjunto de recomendações a cada país. E, portanto, obviamente, através do diálogo se vai tentar e ver como é que essas recomendações podem ser implementadas. No entanto, ela própria disse que o diálogo não é um fim em si mesmo, não é? Portanto, o diálogo é um meio para chegarmos realmente ao cumprimento dos princípios que estão na base e que são os alicerces da União Europeia, sendo que o primado do direito, do Estado de Direito, é um deles. E, portanto, obviamente que este diálogo será sempre acompanhado também por uma ação mais assertiva, como e se necessário, e a Comissão deu provas a semana passada que realmente tomou uma decisão e foi bastante assertiva. E seguramente que o continuará a ser no futuro, mas a via principal e o mais importante é tentarmos com o diálogo e com os Estados-membros de se tentar realmente resolver os problemas que possam surgir. O que é que sente que mais aprendeu com o trabalho que fez como embaixador da União Europeia em Cabo Verde? Talvez possa dizer que é a importância do pacote normativo, das regras, mas de certas políticas europeias e como podemos realmente ser uma influência positiva e podemos conseguir que outros países e podemos estar ao lado de outros países para que façam um caminho de prosperidade económica, prosperidade social. Acho que é sem dúvida alguma algo que foi muito compensador. A União Europeia enquanto parceiro num país como Cabo Verde é um parceiro que pode fazer a diferença? Sem dúvida. É um parceiro. Podemos fazer a diferença, a União Europeia faz a diferença, mas acima de tudo faz a diferença porque tem uma parceria. Pensando concretamente, agora que pergunta com Cabo Verde, a União Europeia e Cabo Verde têm uma parceria especial e uma parceria, como se diz, não é? São precisos dois para dançar tango e, portanto, uma parceria, o resultado de uma parceria é sempre muito mais do que o somatório das duas partes e, portanto, é o trabalhar em conjunto, é o tentar identificar os desafios e ver como é que em conjunto se pode resolver, se pode atenuar, como é que se pode andar para a frente e andar na boa direção, digamos assim. E, portanto, é algo que trabalhar em parceria, em conjunto, demora o seu tempo, obviamente, e às vezes os resultados não são no imediato, mas que a médio e longo prazo compensa e compensa muito. Veio de lá há pouco tempo, ainda não sentirá saudades, mas Cabo Verde vai deixar saudades? Sem dúvida, foram 4 anos muito intensos e a nível profissional, a nível pessoal também. Vai deixar saudades, sendo que estamos geograficamente perto e as afinidades também são muitas e por acaso, agora temporariamente estou instalada mesmo ao lado do Centro Cultural de Cabo Verde, aqui em Lisboa, portanto acho que isto realmente já deve ser algo de destino que vamos continuar, mas Portugal, Cabo Verde, países irmãos e portanto não estamos muito longe. No fim do Estado do Sítio desta semana, com o trabalho técnico de João Félix Pereira, Paulo Jorge Guerreiro e Jorge Guimarães Silva. Até para a semana.